Olá, estudantes da EJA, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e sempre tenho o privilégio de ter comigo a professora Carla Soátima, que está aqui comigo, tá? Então vamos estar transmitindo essa aula juntas. Exatamente, olá, estudantes da EJA. Vocês perceberam, né? A gente já teve uma aula aqui com a professora Adriana, comigo, e hoje a gente trocou de lugar porque tem um assunto aí importantíssimo que a professora Adriana vai passar para vocês. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, por quê? Porque é algo que a gente já vem trabalhando nas nossas aulas, mas a gente nunca definiu, a gente nunca trouxe a definição e hoje a gente vai trazer, porque é sempre importante isso, né, Adri? Isso. A gente primeiro entende para depois trazer o conceito. Então, pega teu material, pega teu caderno, faz suas anotações e vamos embora que a aula tá massa. Adri, Isso o tema mesmo. da aula da gente é o quê? Diz aí pra gente. É a gramática e suas perspectivas, né? E aí essa aula traz pra gente assim, quando pergunta, não sei se vocês já passaram por isso em sala de aula, né, da professora perguntar, e aí vocês gostam da aula de gramática? E aí a gente que é professor, né, professora Carla? Sofre aquele abalo quando diz assim, professora, eu não sei nada de gramática. Pois é. E aí não é verdade, né? Vocês sabem gramática, tem uma gramática aí, não é? Internalizada em vocês. E é sobre isso que vamos conversar com tranquilidade, sem desespero, né? Nós vamos apenas confirmar, não é? Os saberes que já existem, não é? E vamos também, não é? Alertar vocês, não é? Chamar a atenção um pouquinho de vocês para outros saberes sobre a gramática. Então, minha gente, tudo certo, tudo tranquilo, continuem aí, não é? Construindo esse aprendizado que ele não é de uma hora para outra. Não é da é um noite pro processo, dia, é um não é? processo. Contínuo, constante. Então, é dessa forma que o aprendizado vai sendo construído, não é? É uma forma contínua e constante, ok? Então, vamos lá. Então, já falei para vocês que nós vamos falar sobre a gramática, não é? E os seus tipos, não é? Existe mais de um tipo de gramática? Como é isso, professora? Não se choca, não? Não, pessoal, nós vamos ver que não se choca. Uma, não interfere na ação da outra, tá? Então, cada uma nos seus diferentes contextos, vamos falando sobre isso. Então, afinal, o que é gramática? Na verdade, não existe uma gramática, existem várias gramáticas com diferentes perspectivas sobre a língua. São estes os tipos de gramática, não é? Então, nós temos a gramática normativa. Que gramática é essa, professora? Eu nunca ouvi esse nome. Mas já aprendeu muito sobre ela. Isso, professora Carla. A gente não aprendeu o que é gramática normativa, mas desde que a gente entra na escola, a gente trabalha com ela, não é? Isso mesmo. E aí, quando aprendemos, a professora fala para a gente assim, olha, vamos agora, não é, receber alguém aqui, uma autoridade, não é? E aí, na sua mente, rapidamente, você começa a imaginar as palavras bonitas que você vai falar. Mais formal, né, pessoal? Com aquela... lembram que a gente já viu nas nossas aulas que a gente tem a linguagem informal, tem a linguagem formal, tem a norma padrão. E aí você lembra, norma padrão, gramática normativa, não é? Isso. Então você não precisa saber que se trata da gramática normativa, mas eu tenho certeza que você sabe muito da gramática normativa. Se você sabe utilizar a pontuação, se você sabe escrever aí início de frase com letra maiúscula, tudo isso que a gente entra na escola, a gente está trabalhando com a norma padrão da língua. Mas então, professora Adriana, quando a gente está em casa, despreocupado com a norma padrão, ou então quando a gente está começando a falar, né? Você que é vó, por exemplo, você que já é mãe, você sabe que quando seu filho vai começando a aprender a falar, ele fala umas coisas meio estranhas, né? Sim. Ele fala como se ele soubesse, tem certeza de que está certo quando você pergunta alguma coisa para uma criança. Você fez? Eu não sei se ele vai saber
conjugar um verbo irregular, né? Isso, pois é. Mas aí, dentro dele tem uma gramática, não é, professora Adriana? Isso. Que ele não vai deixar de responder. Ele vai responder. E Isso essa mesmo. gramática... Vamos ver tudo isso nesta aula, ok? Então, nós temos a gramática normativa, que vocês já tiveram aula com a professora Carla, não é? Sobre a língua padrão, não é? A língua falada, não é? A linguagem coloquial. E aí a internalizada, que é essa aí que já estamos introduzindo, não é? Colocando aquele gostinho, né? De querer saber mais. E aí vem a gramática descritiva. E dentro dessa gramática nós temos muitas possibilidades, não é? Possibilidades de diferentes variações linguísticas, de diferentes regiões, não é? De diferentes contextos. E aí nós vamos ficar um pouquinho nessas, não é? Que é o início. Então, pessoal, essas gramáticas apresentam as regras, mas quem movimenta e faz a língua um sistema vivo e imutável somos nós, agentes da comunicação. Então, quando você está se comunicando na sua casa com o seu filho, com a sua vizinha, seu vizinho, seu esposo, não é? Qualquer pessoa do seu convívio social, você está sendo o agente da comunicação. E aí você usa, né, faz uso dessa gramática descritiva com essa linguagem coloquial, não é, do dia a dia, não é, com essas variações linguísticas do Nordeste, não é, que é a nossa região, mas também você faz uso de uma gramática internalizada que você aprendeu lá na sua infância com os seus pais, não é, com as pessoas que você conviveu na primeira infância. E aí, quando você vem para a escola, independente da idade, você começa a aprender sobre os verbos, não é? Qual é a ação aí dos verbos regulares e irregulares, não é? Nos modos. Exatamente. E tudo isso eu sei que vocês já ouviram a professora Carla ou outro professor ou professora no chão da escola falar, não é, sobre isso. Então, estamos apenas continuando, não é, professora? Esse aprendizado. E amarrando, né, pessoal? A gente está chegando Sim. bem no finalzinho, né, do nosso ano. Então, é importante a gente retomar esse aprendizado que a gente teve durante todas as nossas aulas. Como eu disse a vocês, a gente não precisou conceituar, mas a gente sabe aí que estamos falando de gramática. Vai ter exemplo para eles, não é, professora? Sim, vamos lá? Isso. Então, aqui nós temos um exemplo, não é? Então, o que é gramática internalizada, não é? É o conjunto de regras da língua que já nasce com a criança, isto é, uma característica inata. Será? Será? É o conjunto de regras linguísticas que uma pessoa cria na fase adulta. O que é que vocês acham? Ou é o conjunto de regras que o indivíduo internaliza durante o processo de aquisição da língua? Então, é um conjunto de regras, não é? Que ele internaliza durante esse processo de aquisição da língua. E esse processo se dá lá no início da primeira infância. Então, vocês percebem que esse processo não começou agora na escola, quando vocês começaram a estudar, começou lá na primeira infância. E isso é importante saber. Então, tem um exemplo aqui para vocês, não é? O exemplo de um cartaz feito, não é? Aqui por alguém que não é escolarizado. É escolarizado, porque tem algumas palavras corretas, não é? Mas ele tem alguma dificuldade, não é? Em algumas palavras. E aí tem aqui, ó, favor não deixar objetos no corredor. E aí você percebe que foi escrito aqui o favor não corretamente, mas aí o verbo deixar, né? Está faltando aí um i. Mas nós não deixamos, o importante é isso, é que nós não deixamos de compreender. Exatamente. Né? A escrita na norma padrão não está correta. Mas por termos essa gramática internalizada, não é? Nós compreendemos, mesmo se não soubermos, não é? A língua padrão. Há uma compreensão aí. Então, objeto, não é? A palavra aí também não está, não é, grafada corretamente.
Mas é interessante falar, não é, professora Adriana, Sim. que a gente, primeiramente, a gente aprende muito mais o som da letra, o som das Isso. palavras. Porque quando alguém escreveu aí objetos e colocou um G, ele foi pela lógica, som. né? Pela lógica do som. Objeto, G, tem um G, tem um som de G, De sim, J, né? De G e de J, mas quando a gente vai estudar a norma padrão, a gente sabe que objetos não é com G. Mas, gente, não houve aí nenhuma falta de comunicação. E aí a gente lembra de coesão e coerência, lembra de Isso. que o principal objetivo da língua portuguesa é se comunicar. E no mesmo, lá na tela vocês estão vendo também um menino dizendo, eu já fazia, mãe. Com certeza Isso. você, mãe, você, vó, já escutou essa frase e lógico que a gente sabe que não é eu já fazia. Mas ele conseguiu dizer para você Responder. que já fez e que ele usou no passado. Para ele tá realmente o verbo aí no passado. Mas aí quando vai aprender a gramática normativa, ele vai aprender as regras. Então percebam que uma gramática não anula a outra, né? Que a gente precisa, é natural que a gente tenha isso. Se a gente aprendesse somente a gramática normativa desde a primeira infância, a gente não ia ter essa consciência do som, da letra, não é? Isso então, mesmo, é professora. importante sim, e a gente tem que parar de dizer que tudo está errado, tudo está errado, está errado. Não, não está adequado conforme a norma padrão, mas a comunicação. Vamos lá. Então, isso comprova que nós somos agentes da comunicação, né? Da língua portuguesa. Então, vamos lá, minha gente. Então, já a gramática descritiva, não é? Ela busca descrever o mecanismo pelo qual uma língua funciona em um determinado momento como meio de comunicação entre seus falantes e de analisar a estrutura ou configuração formal que nesse momento a caracteriza. Então, é aí nesta gramática, não é, que nós temos N possibilidades. Vamos observar os exemplos? Então, observem aqui, não é? Esse mapa aqui é um país de muitas línguas. E por que será que temos tantas línguas? Porque o nosso povo é um povo, não é? Miscigenado, não é palavra grande, não é bonita, não é? A gente aprendeu. E aí aprendemos essa palavra, não é? Então nós temos aí esses exemplos aí, não é? Borogodó, curumim, que é uma expressão indígena, não é? Oxente, bem nordestina, não é? Ei, não é? Mano, não é? Uai, não é? Que é mineiro. Então, minha gente, como essas expressões, nós temos outras também. Isso. E aí a gente lembra de variação linguística. Então, tá aí a gramática descritiva para a gente comprovar dessas variações linguísticas, não é, professora Adriana? Vamos Isso lá. Mesmo, professora Carla. Já está chegando no final da nossa aula. Então, está chegando já ao final. Então, nós temos aqui um exemplo de um diálogo que é uma linguagem formal, né? Usando a língua padrão. Isso. E aí, as duas amigas aqui conversando. Oi, Júlia, você foi à festa da Camila? Fui, Ana, e conheci o namorado dela. E o que você achou? Não sei bem. Por quê? Ele fala, a gente fomos. Não sabe gramática. Olha só. Ele não sabe gramática normativa, né? Sim. Mas ele tem sim uma gramática aí internalizada e ele também, a gente pode falar aí da gramática descritiva. Né? Ele passeia aí, né? Ele faz uso da gramática descritiva e dentro da gramática descritiva há possibilidades, não é? De falas. Então, olha esse exemplo aqui para a gente terminar. Né? Pedro vive às custas do pai. Pedro vive à custa do pai. Quer dizer, o pai custeia as despesas de Pedro, não é? Sustenta Pedro. Não é? Então, vocês percebem que quando falamos, né, falamos assim na linguagem informal, usando, né, a linguagem formal, a linguagem coloquial, Pedro vive às custas do pai. Mas escrito na norma padrão é Pedro vive à custa do pai. Né?
Então, Exatamente. há uma diferença, mas o som é o mesmo, né? Por isso que a gente tem essa dificuldade, às vezes, de diferenciar. Tem uma curiosidade que a gente já está terminando nossa aula. Então, para vocês verem como é interessante quando a gente vai estudar, que quando a gente diz assim, eu vou fazer alguma coisa por desencargo de consciência. A gente não diz isso, né, Adriana? Sim. Mas não é desencargo. Você sabia que não é, pela norma padrão, desencargo? Mas sim descargo de consciência. Aí você, oxe, professora, vejam que às vezes o uso, né, as situações de uso, faz com que a gente utilize sempre aquela palavra daquele jeito, sem ser de acordo com a norma padrão, porque já se instituiu na sociedade. Por que não é desencargo? Porque des é tirar, né? E encargo é o cargo da empresa, então tirar a função de alguém. Não seria essa a palavra, mas quando eu digo o por descargo de consciência, tirar a carga da consciência, o peso da consciência. E aí Isso eu tenho mesmo. outros exemplos para vocês, mas não vou dizer porque é esse o desafio de vocês. Agora é com vocês. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão junto com sua turma, com a sua professora, analisar as falas durante o dia a dia, identificar o tipo da gramática usada no momento. Além disso, você pode também buscar a curiosidade da língua portuguesa, porque vocês, quando a gente diz assim, a palavra estupro, e muita gente fala estrupo, e acha que está errado, mas não está não. Há um significado. As duas palavras existem. Então, vai nessa pesquisa que vai ser muito legal, você vai aprender muita coisa e faz isso. Analisa as falas durante o dia a dia, anota algumas coisas e leva para a tua sala de aula e faz essa discussão. Beleza, Adriana? Beleza, Carla. Então é isso, pessoal. Nós nos despedimos e até a próxima. Até a próxima, pessoal.